Chegando mais um VS Ranking e nessa semana a gente vai falar das 10 mais emocionantes semifinais de Copa do Brasil. Copa do Brasil, competição que a cada ano move montanhas aqui no futebol brasileiro, e a gente elencou as 10 maiores disputas de semifinal, as 10 semifinais mais emocionantes, e é o que a gente vai ver no programa de hoje. Antes da gente começar a ver o ranking, claro, tem o número VSR, que é aquela estatística inútil, boba, estapafúrdia, que vocês adoram. O número VSR de hoje é 258 mil. 258 mil. No fim do programa eu te explico o que é. Não sai daí não, no fim do programa tem essa explicação aí. E 2 recados, como de costume, aquele recadinho de você já vir aqui embaixo, já deixa o gostei aí, já deixa o curtir, pra dar aquela moral pro programa, ajudar aí na divulgação. E o outro recado é o novo lançamento do canal do Esporte Interativo no YouTube, que é o Sabia Não. Sabia Não é um programa sensacional de histórias, curiosidades sobre futebol, apresentado em conjunto por Tainá Espinosa e Bruno Formiga. Você vai ficar sabendo de coisas que você nunca imaginou. Anota aí, segunda-feira, dia 17, 11 da manhã, estreia Sabia Não aqui no canal do YouTube do Esporte Interativo. E começamos com uma das maiores rivalidades interestadual do Brasil, Palmeiras e Grêmio, que decidiram um lugar na final da Copa do Brasil de 2012. O time do Grêmio tinha muita qualidade, com Kleber Gladiador, com o volante Fernando, contra um Palmeiras do Filipão, um Palmeiras meio enrolado na parte técnica, mas que ia fazendo uma grande campanha. O primeiro jogo, no Olímpico, ainda no Estádio Olímpico, jogo 0 a 0 até o final. A impressão total é que o jogo seria 0 a 0 e iria ser decidido na Arena Barueri, em São Paulo. Só que aos 42, depois de uma jogada de Cicinho pela direita, o Mazinho fez 1 a 0. O gol deixou o time do Grêmio meio perdido e 3 minutos depois, agora numa jogada pela esquerda, Barcos de cabeça aumentou 2 a 0 Palmeiras. Um resultado surpreendente. Dentro do Estádio Olímpico, Palmeiras levando a vantagem 2 a 0. O segundo jogo na Arena Barueri, na época o Parque Antártica estava fechado para as obras do que viria a ser o Allianz Parque. O time do Grêmio precisava devolver o 2 a 0 para forçar os pênaltis ou vencer por 3 gols de diferença. Ficou em cima o jogo praticamente todo, fez 1 a 0 com o Fernando no meio do segundo tempo, só que ele, El Mago Valdívia, fez o gol do Palmeiras e aí esse 1 a 1 baixou a moral do time do Grêmio e o Palmeiras avançou para ser campeão da Copa do Brasil em 2012. Na nona posição, um confronto estadual, a grande rivalidade entre Corinthians e São Paulo, muito viva no início da década passada, e decidiram também um lugar na semifinal de 2002. São Paulo e Corinthians e São Paulo, os 2 jogos no Morumbi, então não tinha gol fora. As duas equipes muito fortes, o São Paulo com a ascensão do garoto Kaká, mas quem levou a melhor foi o Corinthians. No jogo de ida, primeiro tempo 0 a 0, no segundo tempo o David fez um gol no início do segundo tempo e um gol no final. Um gol a 1 minuto, um gol aos 45. Então 2 a 0 pro Corinthians, o São Paulo precisava devolver uma vitória por 2 gols de diferença para forçar os pênaltis. Na partida de volta, uma partida lá e cá, um tiroteio absurdo. O São Paulo saiu na frente com o gol do Reinaldo logo no início do segundo tempo, mas aos 16 minutos o David, que tinha feito os 2 na partida de ida, fez o gol do Corinthians e aí obrigava o São Paulo a fazer um 3 a 1. Até fez o 2 a 1 com o Kaká, mas parou por aí. São Paulo fora, Corinthians foi decidir a final com o Brasiliense. Aliás, a foto aqui é do David na final com o Brasiliense e o Corinthians levou aquela decisão da Copa do Brasil. É verdade que o pessoal fala que o Simon deu uma ajudinha pro Corinthians, sabe como é que é, né? Mas o título tá lá no Parque São Jorge. Na 8ª posição, outro duelo de muita história dentro da Copa do Brasil, Flamengo e Grêmio. O Flamengo e o Grêmio dividiam, até aquela altura, 1993, meio que o domínio da Copa do Brasil. Cada um tinha um título, o Grêmio com presença em final, o Flamengo com presença em semifinal. Era meio que um tirateima da então novata Copa do Brasil. O Flamengo vinha do título brasileiro de 92, o time do Grêmio com aquele estilo copeiro, e os dois fizeram um jogaço na primeira partida no Maracanã. O Flamengo venceu por 4 a 3. Chegou a abrir 4 a 2, que era uma boa vantagem para levar para o Olímpico, mas no último minuto do segundo tempo, o Eduardo diminuiu 4 a 3, que dava a oportunidade do Grêmio de vencer por um gol. Precisava apenas de 1 a 0 para classificar por conta do gol marcado fora de casa. E foi exatamente o que aconteceu. O Grêmio martelou o primeiro tempo inteiro
inteiro 0 a 0. No segundo tempo, com 5 minutos, o ponta esquerda Gilson fez 1 a 0. Mesmo o Flamengo tentando, não conseguiu empatar e o Grêmio avançou para a grande decisão da Copa do Brasil de 93. Hora de uma das mais emocionantes e polêmicas semifinais da história da Copa do Brasil. Figueirense e Botafogo se enfrentaram no ano de 2007. No primeiro jogo em Florianópolis, o Figueirense ganhou bem 2 a 0. O time do Botafogo era aquele time do Cuca, aquele time que tinha um ótimo volume de jogo, meio que até encantava nas partidas e sabia que precisava devolver o 2 a 0 para forçar o pênalti ou 3 gols de diferença para se classificar. E o time do Botafogo fez um excelente jogo. Logo no começo abriu os 2 a 0 que precisava com Zé Roberto e André Lima e continuou em cima do Figueirense. Marcou outras 2 vezes em 2 gols mal anulados pela bandeirinha Ana Paula de Oliveira. Uma revolta botafoguense, o jogo ficou muito pilhado porque o Botafogo trabalhou para aumentar a vantagem e a marcação errada desses 2 impedimentos tiraram esses gols do Botafogo. Até que, no último minuto, quando a partida já se encaminhava para os pênaltis, o Cleiton Xavier chutou lá de longe, o goleiro Júlio César aceitou e o Figueirense fez o gol que lhe dava a vaga na final da Copa do Brasil. O Botafogo até aumentou para 3 a 1, mas como precisava do 4 a 1, ele foi eliminado e Ana Paula Oliveira passou a ser ídolo da torcida alvinegra. Só que não. A Copa do Brasil é repleta de zebras, né? Competições em que times desconhecidos ou times de divisões inferiores fazem grandes campanhas e até conquistam a competição. Um desses times é o Paulista de Jundiaí, que também fez uma semifinal espetacular contra o Cruzeiro no ano de 2005. No jogo de ida em Jundiaí, o Paulista não deu chance ao time mineiro 3 a 1, partidaça da equipe então comandada por Márcio Mossoró. No jogo de volta, time do Cruzeiro, Mineirão lotado, aquela atmosfera absurda e o Cruzeiro atropelou o Paulista no primeiro tempo, 3 a 0, fora o baile, um gol do Kelly, 2 gols do artilheiro Fred e aquela sensação de que o Cruzeiro ia passar para a final, o Cruzeiro ia deixar a zebra, ia espantar a zebra. Só que Cruzeiro voltou do segundo tempo dormindo e Christian, o volante Christian, a 4 minutos do segundo tempo, marcou 2 gols e gerou um choque dentro do Mineirão. O Cruzeiro demorou um tempo para voltar no jogo, sabia que precisava de mais 2 gols, só que não conseguiu. E o Paulista avançou para a final da Copa do Brasil, onde viria a ser campeão, ganhando do Fluminense na final. Falando no Fluminense, o Fluminense é tema do 5º colocado do VS Ranking de hoje. Uma baita semifinal que Fluminense e Palmeiras protagonizaram no ano de 2015. O time do Fluminense, no final daquela era de investimentos da Unimed, ainda tinha alguns jogadores remanescentes daquela época áurea ali do título brasileiro 2010, 2012, entre eles o atacante Fred e o Palmeiras já vivendo a era rica, a era dos investimentos da Crefisa. Se encontraram na semifinal, no Maracanã o Fluminense ganhou por 2 a 1. O jogo de volta no Allianz Parque foi um jogo fenomenal. O Palmeiras, muito mais time, foi pra cima e fez o 2 a 0 que lhe dava a vaga. O Fluminense parecia batido. O atacante Fred, machucado, estava claramente no sacrifício, meio capenga. E capenga ele fez o gol que forçou a ida para a prorrogação aos 25 do segundo tempo. Palmeiras ainda pressionou, tentou, não conseguiu, mas nos pênaltis o Palmeiras levou a melhor, 4 a 1, com o goleiro Fernando Praz pegando a batida do Gustavo Scarpa. Palmeiras avançou para a final, Fluminense viu pela televisão. Na 4ª posição, uma baita semifinal protagonizada por Vasco e Sport no ano de 2008. Primeiro jogo no Recife, o Sport dominou e venceu por 2 a 0. Gols de Durval e Daniel Paulista. Essa Copa do Brasil era de 2008. Durval na zaga do Sport. Estamos fazendo esse programa em 2018 e o Durval continua lá. É uma lenda, uma bandeira do futebol brasileiro. No jogo de volta, atmosfera sensacional em São Januário, mas a missão importante do Vasco. 3 gols de diferença ou forçar o 2 a 0 para levar para as penalidades. Primeiro tempo 0 a 0, o Sport jogando de certa forma tranquila, o Vasco muito afobado, mas no segundo tempo São Januário virou um caldeirão. Leandro Amaral, no meio do segundo tempo, fez 1 a 0 e o Vasco foi pra cima, pressionando e encurralando o Sport, até que no último minuto, 45 do segundo tempo, o animal, o herói Edmundo, empatou o confronto, fazendo o 2 a 0. São Januário explodiu de emoção e o Vasco entrava na decisão por pênalti com uma sensação muito positiva, com a sensação muito melhor do que o time do Sport. Só que isso durou uma cobrança. Na abertura da série, Edmundo isolou
o pênalti e a partir daí ninguém errou mais. Os 4 do Vasco fizeram e os 5 do Sport marcaram até o último pênalti do Carlinhos Bala e o Sport avançou para a final e o Vasco caiu na semifinal dentro de casa com Edmundo chutando um pênalti pro alto. O Sport viria a ser o campeão, ganhando do Corinthians na decisão. Aí o Sport virando o resultado. Perdeu por 3-1 em São Paulo e depois fez o 2-0 em Recife. Chegamos ao pódio do VS Ranking de hoje, as 10 mais emocionantes semifinais de Copa do Brasil. E obrigatório estar a semifinal de 2010, Grêmio e Santos. O time do Santos, o time que encantava o Brasil, ganhando de 8, ganhando de 10. O time do quarteto, Neymar, Ganso, Robinho e André. O time de Dorival Júnior contra um Grêmio copeiro, um Grêmio difícil de ser batido. E os dois protagonizaram um duelo espetacular. No jogo de ida em Porto Alegre, o Santos abriu 2-0 rápido. Quando o jogo começou, o Grêmio piscou, já estava 2-0 pro Santos, 2 gols de André. Só que o Grêmio, amigo, o Grêmio não é imortal à toa. Virou para 4-2, com 3 gols de Borges e 1 gol de Jonas. 4-2 que parecia ser uma vantagem bem confortável para jogar na Vila Belmiro. Só que, aos 39 do segundo tempo, Robinho diminuiu. 4 Grêmio, 3 Santos, e aí deixou o jogo de volta aberto e bem convidativo aquele grande time do Santos. O time do Santos que tinha muito volume. Na partida de volta, primeiro tempo 0-0, o Grêmio entrincheirado, conseguindo segurar o Santos, mas no segundo tempo não deu. Ganso abriu o placar aos 6 minutos, Robinho aumentou aos 24, 2-0, classificava o time do Santos. Só que Rafael Marques botou fogo no jogo, fazendo 2-1 aos 30 minutos, dando ao Grêmio uma sobrevida, precisava empatar o jogo. O Grêmio foi pra cima, começou a dar espaço pro Santos e faltando 5 minutos para acabar, o Wesley fez o 3-1, matando o confronto, terminando um placar agregado espetacular de 6-5 a favor do Santos, que avançava para ganhar a final da Copa do Brasil em cima do Vitória na grande decisão. Na segunda posição das maiores semifinais da história da Copa do Brasil, aparece um duelo de 2014, um duelo sensacional, espetacular, entre talvez a maior rivalidade interestadual do Brasil, Atlético Mineiro e Flamengo. No primeiro jogo no Maracanã, o Flamengo dominou. O Flamengo fez um jogo muito tranquilo. Flamengo, comandado pelo Pofechô, Vanderlei Luxemburgo, conseguiu um ótimo 2-0, controlado, sem sofrer riscos. Gols de Cáceres e Chicão. No jogo de volta no Mineirão, o Atlético Mineiro vivia aquela época do eu acredito, que já tinha funcionado muito bem na conquista da Libertadores em 2013. Então era um tal de eu acredito pra cá, eu acredito pra lá, e seria muito importante porque o Atlético precisava devolver o 2-0 ou vencer por 3 gols de diferença para avançar para a grande final. E passou a precisar mesmo do eu acredito quando aos 30 do primeiro tempo, o Everton fez 1-0 pro time do Flamengo. A jogada pelo lado esquerdo, ele bateu cruzado, 1-0 pro time do Flamengo. Ou seja, tinha vencido por 2-0, com 1-0 marcado no Mineirão, o Flamengo tinha 3 gols de vantagem, precisava o Atlético marcar 4 vezes. Esse cenário não era novo pro Atlético, porque na fase anterior tinha acontecido exatamente a mesma coisa. O Corinthians ganhou por 2-0, Corinthians fez 1-0 no começo do jogo e o Atlético virou para 4-1. Só que contra o Flamengo, o gol do Flamengo não saiu no início do jogo, saiu com 30 minutos, na casa dos 30 minutos. Só que a vantagem do Flamengo não durou muito. Carlos, na reta final do primeiro tempo, empatou. E aí foi aquela explosão de eu acredito no Mineirão e o Atlético começou a empilhar gol no segundo tempo. Michael Suel fez o gol no começo da etapa final e depois, já na reta final do jogo, Dátolo aos 36 e Luan aos 40 concretizaram a virada do Galo 4-1 para uma explosão do torcedor no Mineirão, de novo virando um 3-0 para um 4-3 e dessa vez em cima do Flamengo, que é um rival odiado por todo o torcedor do Galo. E nesse jogo virou meme por causa dessa classificação do Galo, o narrador Luiz Penido da Rádio Globo do Rio de Janeiro, que quando o Flamengo fez o 1-0 com Everton, ele começou a falar: não vai virar, quero ver virar, o Flamengo cala o Mineirão, não tem como o Galo virar, e virou. Antes da gente conferir o grande vencedor do VS Ranking de hoje, a semifinal mais emocionante da história da Copa do Brasil, tem, claro, a explicação do número VSR. Eu tinha falado pra vocês que o número VSR de hoje era 258 mil. 258 mil revistas Playboy foram vendidas da bandeirinha Ana Paula Oliveira, que depois dessa confusão, desse quiprocó aí de Figueirense e Botafogo, viria a se aposentar. Inclusive, saiu nua em pelo nas páginas da então revista Playboy, que hoje também já não apita mais nada.
E o grande vencedor do VS Ranking de hoje, a melhor, a mais emocionante, a mais sensacional semifinal da história da Copa do Brasil, nos remete ao ano de 1996. Palmeiras e Grêmio se encontrando para decidir um lugar na grande final da Copa do Brasil. Era um duelo que reunia o campeão da Libertadores, Grêmio, e que viria a ser o campeão brasileiro daquele ano, em 96, contra o timaço do Palmeiras e Vanderlei Luxemburgo, o time dos 100 gols do Campeonato Paulista, o time de Rivaldo, de Djalminha, Luizão, Miller, um time encantador, um dos times mais encantadores da história do futebol brasileiro. No primeiro jogo, no Parque Antártica, o Palmeiras levou a melhor por 3-1, com o goleiro Veloso fechando o gol e salvando o time do Palmeiras. O Rivaldo fez 1-0 pro Palmeiras, o Djalminha fez 2-0 num golaço de cobertura, mas o Grêmio diminuiu. E aí, invertendo os papéis, né? O Jardel deu assistência e o Paulo Nunes fez o 2-1. Palmeiras sabia que precisava aumentar o placar, foi todo pra cima. E aí, um cruzamento do Cafu para um desvio do Miller. Palmeiras 3, Grêmio 1, com o Veloso fechando o gol pro time do Palmeiras. No jogo de volta no Olímpico, a expectativa era um Grêmio martelando o Palmeiras desde o início. Mas logo no começo do jogo, o lateral Cláudio bateu uma falta de longe, ela desviou e entrou. Ou seja, com o gol do Palmeiras, o Grêmio precisava do 3-1 para forçar a disputa de pênalti. E o Grêmio foi pra cima, conseguiu virar o placar, um gol do Jardel e um gol do Zé Alcino, e no segundo tempo foi com tudo pra cima e de novo apareceu a estrela e a qualidade do goleiro Veloso, que impediu o terceiro gol e classificou o Palmeiras para a grande final da Copa do Brasil de 1996, aquele time fantástico do Palmeiras, comandado por ele, o professor Vanderlei Luxemburgo. No fim, acabou que o Palmeiras também não foi campeão, né? Acabou perdendo, sendo muito favorito pro excelente time do Cruzeiro, que acabou vencendo aquela grande decisão. É isso aí, gente. Fechamos mais um VS Ranking de hoje. Você sabe, na semana que vem tem um novo programa, terça-feira, 19 horas. Enquanto isso, você pode ir vendo programas antigos, você se inscreve no canal, você ativa as notificações. Se você ainda não deu o gostei, o curtir, dá o gostei, o curtir aqui, que é importante pra gente. Deixa os comentários aí, vai ter gente lembrando de alguma semifinal que eu esqueci. Por exemplo, poderia ter citado aquela semifinal dos pequenos, Santo André 6, 15 de Campo Bom 5, na Copa do Brasil de 2004, que foi um duelo fenomenal. Vários grandes duelos que ficaram pelo caminho, mas esses são os meus 10. Se você não gostou, tem alguma coisa a dizer, vem aqui nos comentários e já sabe, sugere também alguns temas. O programa da semana que vem é sobre Liga dos Campeões e eu quero que você me ajude a colocar os 10 favoritos ao título da Liga dos Campeões dessa temporada. Conto com vocês, valeu, tchau!